E aí, bora mergulhar num material que, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente encara o aprendizado. Vamos juntos redescobrir a arte de estudar de verdade, uma habilidade que, para ser sincero, a maioria de nós nunca aprendeu direito. Pois é, essa frase é forte, né? Para muita gente ela bate fundo porque parece a mais pura verdade e explica aquela frustração que a gente sente com os estudos. Fomos basicamente treinados para vencer um jogo e não para acumular conhecimento de verdade, aquele que fica. E essa frustração toda de só estudar para passar na prova, ela nos leva direto para o olho do furacão. Por que será que tanto daquilo que a gente aprende simplesmente some da nossa cabeça? Vamos dar uma olhada nessa ideia de que estudar a fundo é perda de tempo. A questão toda é a seguinte: o sistema educacional muitas vezes foca na memorização de curto prazo. O objetivo era a nota, a aprovação e não o entendimento real das coisas. E o resultado disso? É um conhecimento meio frágil, que desmorona assim que a prova acaba. Ok, então, se a meta não é só tirar uma nota boa, qual é a verdadeira recompensa de estudar para valer? É aqui que a coisa muda de figura, mostrando qual é o verdadeiro propósito de mergulhar nos estudos. Cara, os benefícios de verdade são ferramentas práticas para a vida. É sobre tomar decisões melhores, entender o mundo de um jeito mais claro, sabe? É como ter uma conversa com as pessoas mais inteligentes que já existiram. No fundo, é sobre se tornar uma pessoa mais completa, mais eficaz no dia a dia. E essa frase aqui, ela é genial porque mostra um negócio muito interessante. O conhecimento funciona como juros compostos. Diferente de um músculo que cansa, o cérebro, quanto mais conexões faz, mais rápido e fácil fica para aprender coisas novas. É um efeito bola de neve para o nosso intelecto. Beleza, entender isso tudo nos leva direto para a solução. Um método prático, pé no chão, para transformar o aprendizado de uma tarefa passiva, meio chata, em um processo ativo, envolvente, que constrói conhecimento de verdade. E a diferença fundamental tá aqui, ó. Ler é uma coisa passiva, sabe? A gente só consome, é um monólogo. Agora, estudar é trabalho ativo. É um diálogo com o autor. Uma coisa leva ao esquecimento, a outra leva a uma retenção profunda. E esse método ativo é super simples, na verdade. Ele se apoia em três pilares, três passos práticos, que qualquer um pode começar a usar hoje mesmo nos seus livros. O primeiro pilar é o que a gente chama de estudo de capa. Pensa nisso como criar o seu próprio índice personalizado, o seu mapa do tesouro do livro. Ao resumir a ideia principal de uma página, o cérebro é forçado a pensar, a sintetizar, e aí o livro vira uma ferramenta de consulta para a vida toda. Depois vem o sistema de cores. E olha, isso não é só para deixar o livro bonitinho, não. Usar duas cores para grifar e duas para escrever cria uma hierarquia visual na sua cabeça. O cérebro aprende rapidinho a identificar o que é importante e o que é, essencial. E por último, a parte que é a virada de chave, o diálogo nas margens. É aqui que a mágica acontece de verdade. É quando a gente para de só ouvir e começa a conversar com o autor. Concordar, discordar, perguntar. É aí que o pensamento crítico nasce. Tá, eu sei. Tudo isso soa incrível, né? Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar, a pergunta de US$ 1 milhão. É essa aí. Mas como é que eu vou arrumar tempo para fazer tudo isso numa vida que já é uma loucura? A resposta não é mágica, não. É método. A resposta está nessa frase genial do Peter Drucker. O que ele quer dizer é o seguinte: se a estratégia é aprender a crescer, a rotina, a estrutura do dia a dia tem que servir a essa estratégia. A agenda tem que refletir as prioridades e não o contrário. E esse sistema de blocos de tempo é como a gente coloca isso em prática. A ideia não é achar tempo como se ele estivesse perdido, é criar esse tempo. É olhar para a semana, mapear o que é fixo, ver os buracos e proativamente agendar o estudo como se fosse a reunião mais importante da semana. Porque talvez seja. E para fazer isso colar, para virar um hábito, a dica de ouro é criar rituais. Pode ser qualquer coisa. Um tipo específico de chá, aquela playlist que só toca na hora do estudo, o clique do celular entrando no modo avião. São gatilhos que avisam o cérebro: opa, agora é hora de foco total. Esse tempo aqui é sagrado. Beleza? Agora vamos amarrar as pontas. Vamos ver como essas duas coisas, o método de estudo e o sistema de tempo, se encaixam perfeitamente, como duas peças de uma engrenagem para o nosso crescimento.
Então, a fórmula é essa. O método de estudo ativo garante que o tempo usado seja produtivo de verdade, e o sistema de blocos de tempo garante que esse tempo exista na agenda. Um não funciona direito sem o outro, mas juntos eles são transformadores. Porque, no fim do dia, estudar desse jeito não é um luxo, sabe? Não é um passatempo. É, na verdade, a ferramenta mais poderosa que a gente tem para construir a vida que a gente quer, tijolo por tijolo, de forma consciente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Com essas ferramentas em mãos, que futuro cada um de nós vai começar a construir de forma intencional a partir de hoje?